Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A palavra que eu venho trazer nessa noite é o limite do cristão. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Amém? A santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós fizermos uma análise a respeito desse ensinamento que Paulo está trazendo à igreja de Coríntios, nós vamos descobrirmos que ele está falando aqui essencialmente a respeito de limite. O limite que cada um de nós, como cristão, devemos ter na nossa vida. Nós não podemos aproveitarmos da liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz, para usarmos isto como uma desculpa para o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele cancelou o escrito de dívidas que era contra nós. Isso significa que toda pessoa que deveria receber o salário do pecado, ou seja, a morte, mas se essa pessoa cresce nele e procurasse viver a sua vida segundo a sua vontade, fizesse uma aliança com ele através do batismo, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Essa pessoa estaria livre do salário do pecado. Não quer dizer que essa pessoa não pecaria mais na vida. Mas a partir do momento que ela cometeu um pecado, teve consciência dele, se arrependeu verdadeiramente, buscou o Senhor e pediu perdão e procurou se corrigir, ela sempre terá uma nova chance de Deus para poder prosseguir, para poder ir em frente. Nós, como seres humanos, não só como cristãos, nós somos livres para fazer absolutamente qualquer coisa que nós desejamos. A Bíblia não fala que nós estamos proibidos de fazer isto ou aquilo. Nem os mandamentos de Deus, eles são proibições para nós. O mandamento de Deus são ensinamentos que nós devemos aceitá-los voluntariamente por amor a Deus, por amor a Cristo e por reconhecer que aquilo que Ele nos pede, Ele faz isso por amor a cada um de nós, que é o melhor para nós. Mas não é uma imposição que Deus nos faz, porque nós somos livres para fazer o que desejarmos na nossa vida. Mas é muito importante que nós venhamos analisarmos as nossas escolhas. Qual é a escolha que eu vou fazer para a minha vida? Todas as coisas são lícitas. Eu posso fazê-las. Não vai ter nada que me impede de tanto fazer uma coisa boa quanto fazer uma coisa ruim. Mas antes nós temos que fazer uma análise se vai valer a pena aquilo que nós pretendemos fazer. Qual é a consequência daquilo que nós pretendemos fazer? É agradável a Deus ou não aquilo que nós pretendemos fazer? Porque muitas pessoas durante a vida toda fazem muitas escolhas erradas, procuram fazer uma série de coisas condenáveis a Deus, que Deus não aceita. E depois, lá na frente, quando elas vêm colher o fruto de tudo aquilo que elas fizeram, aí elas se tornam felizes, elas se tornam derrotadas, e a única coisa que lhes resta é culpar a Deus por causa que a sua vida não vai bem, por causa que a sua vida não deu certo. Mas a culpa não é de Deus. A culpa é de cada um de nós que não valorizamos o ensinamento de Deus, o ensinamento do Senhor. Eu sempre digo aos jovens que
vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês estão com tudo para poder fazer uma vida maravilhosa, uma vida vitoriosa. Basta vocês fazerem a escolha certa. Basta vocês colocar o temor de Deus no seu coração. Basta vocês procurar a Deus, honrar a Deus acima de tudo. Você vai, durante a trajetória da sua vida, você vai ter várias alternativas. Você vai ter várias pessoas no seu caminho de fazer um convite para coisas que valem a pena e que não valem a pena. Vai ter pessoas que vão te pressionar a fazer aquilo que é errado. E uma das armas que o inimigo usa no ser humano, porque o ser humano ele é totalmente influenciável. E uma das armas que o inimigo usa para poder influenciar as pessoas é através do deboche, através da intimidação, tentando fazer com que a pessoa se sinta envergonhada por não fazer o que é errado. Mas quando você tem uma maturidade espiritual, quando você tem a certeza do Deus que você serve, quem Ele é verdadeiramente, quando você conhece esse Deus, você não vai dirigir a sua vida de qualquer jeito. Você não vai tomar decisão de qualquer jeito. Toda decisão sua, ela vai passar por uma avaliação dentro da palavra de Deus, para que essa decisão a ser tomada, ela venha produzir bons frutos e que vai lhe ser útil, não só na sua vida pessoal, como na sua vida espiritual, como na sua salvação. Muitos que negaram a Deus, hoje andam na escuridão, andam nas trevas, andam perdidos, porque renegaram o Senhor na sua vida. Eles acham que a vida se resume apenas nesse momento que nós estamos vivendo, se resume apenas no hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, se nós considerarmos a nossa vida apenas essa vida que nós vivemos, e não há uma ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança, ela é Cristo. Nós devemos renovar essa esperança dentro de nós dia a dia. Não importa o que aconteça. Não importa a situação que estejamos passando. O Senhor Deus, Ele nos dá grandes exemplos de pessoas que são fortes, são confiantes, são determinantes, mesmo diante da maior adversidade. Como o caso daquela moça que o tubarão comeu o braço dela. A menina, em momento nenhum, ela murmurou, em momento nenhum, ela amaldiçoou, ela ficou para baixo, ela ficou fortalecendo os pais dela, os irmãos, os amigos. Ela não usou aquela tragédia como uma forma de culpar a Deus pelo seu erro. Ela não entendeu por que aquilo aconteceu, mas, entretanto, ela levou sua vida para frente. Ela foi em frente confiando que Deus tinha um propósito naquilo que ela não sabia, ela não entendia qual era. Mas ela confiou em Deus cegamente. E muitas pessoas, por motivos bem menores do que esse, desanimam, ficam para baixo, abandonam a Deus, abandonam a igreja, e depois saem culpando a Deus por tudo. Mas por que essas coisas acontecem? É porque nós muitas vezes fazemos as nossas escolhas, fazemos aquilo que não nos convém e não colocamos limites na nossa vida. A nossa vida, ela tem que ter limite. Nós mesmos temos que nos limitarmos para que possamos fazer o que é certo. Se nós deixar correr solto, isso tudo vai dar mal. Nada vai sair conforme deve ser. Nada vai sair conforme a vontade do Senhor. Agora, o que é mais maravilhoso nisso tudo é que quando a pessoa chegou lá no fundo do poço, quando ela está caída no chão, está ali suja, imunda, fedendo, quando as pessoas passam e viram a cara, quando as pessoas acham que ele dali já está acabado, não tem mais jeito para ele,
o Senhor Jesus diz: eu te aceito, venha a mim e eu mudo a sua história. É isso que Satanás quer colocar dentro da nossa mente e do nosso coração. Que não tem mais jeito. Ah, já estou cansado de ouvir isso. Todo mundo fala isso. Mas o que nós temos que entender é que nós temos que procurar vivermos a promessa de Deus na nossa vida. Não adianta essas promessas estarem aqui dentro da Bíblia se nós não procurarmos vivê-las. Não vai ter utilidade nenhuma. Nenhum ensinamento, se não for praticado, ele tem valor. Aí é o que a Bíblia mesmo nos diz como uma fé inoperante, uma fé sem obra. E uma fé que não tem obra é uma fé morta. É importante, eu não sei se vocês têm o hábito de orar antes de dormir, mas é importante não só antes de dormir fazer uma oração, mas também fazer uma reflexão. Pensar. O que eu fiz nesse dia que eu devo mudar? O que eu fiz nesse dia que eu devo melhorar? Está bom do jeito que está? Do jeito que eu estou agindo? O que eu estou oferecendo para o meu próximo, para o meu semelhante, é realmente o que Deus quer que eu ofereça? O jeito que eu estou agindo com ele é o jeito que Deus quer que eu haja? Tudo isso nós temos que refletir. E pode ter certeza, quando você chegar à conclusão que você está errado, e que você procurar se corrigir, aí é que o outro vai piorar mais ainda para você não conseguir. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue nem carne, mas contra espíritos e potestades que habitam nas regiões celestes. Se nós fazemos atitudes contrárias à vontade de Deus, estamos sendo influenciados pelo inimigo, como Pedro foi, quando disse a Jesus que não permitiria que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse morto e tudo mais. Se o inimigo agiu num homem como Pedro, ele pode muito bem agir em nós. Mas é necessário que nós venhamos levar a nossa vida espiritual a sério. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e entrar por um ouvido e sair pelo outro, nós estamos nos dando de bandeja para ele. Nós estamos nos oferecendo, falando com Satanás: faz de mim o que você quiser. Porque aí nós seremos ouvintes inoperantes da palavra. Mas se nós pegarmos a palavra do Senhor e falar: não, eu a partir de hoje vou aplicá-la na minha vida. Eu vou me esforçar para poder obedecer a palavra de Deus. Aí nós estamos caindo naquele ensinamento que Pedro nos deixou: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Paulo aqui nos diz: todas as coisas são lícitas. Você pode fazer de tudo. O que é lícito? Lícito é permitido. Você pode roubar, matar, xingar, brigar, fazer o que você quiser, tudo pode. Deus não vai te proibir nada, não vai. Mas nem todas as coisas convêm. Por que não convém? Porque nos afasta de Deus. Porque nos tira do propósito de Deus. Porque nos tira do reino de Deus. Por isso que não convém agir assim. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Para finalizar, ele está dizendo aqui que a decisão de fazer o certo ou o errado, ela é sua. Ela é minha. Não é de mais ninguém. Eu não me deixarei dominar por nenhum. Então, se nós permitirmos que o inimigo nos domine, ele irá nos dominar e irá nos destruir, com a nossa permissão. Mas se nós não permitimos, nós vamos então fazer essa análise de nós mesmos. E
e fazer o possível e o impossível para nos corrigirmos, para nos enquadrarmos na vontade de Deus. Não se esqueça, se você tomar a decisão, eu vou fazer, aí que a coisa vai complicar mais ainda. Ele vai vir com tudo para você não conseguir. Mas o nosso Deus nos garante, tudo posso daquele que me fortalece. Tudo é possível. Quero deixar essa palavra para essa reflexão de vocês, que você possa refletir sobre isso e procurar tomar posse dela, para que Deus seja glorificado na sua vida. Que assim seja com vocês e comigo. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus me revelou para estar nessa noite em nome do Senhor Jesus.